queridos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de física de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos de usina, mas principalmente antes da gente entrar nessa ideia, o que eu quero mostrar para vocês é que a física, sim, está o tempo todo no seu cotidiano e muitas vezes você nem percebe. E não se preocupe com esses termos mirabolantes, vamos dizer assim, porque você, sim, sabe usá-la, sabe aplicá-la. Ó, bora lá só para a gente entender um pouquinho mais qual vai ser a discussão, a conversa, o bate-papo dessa aula. Nós vamos falar de usinas de geração de energia elétrica. Aí, ó, olha lá, energia elétrica, ela está presente no seu cotidiano? Ah, nem tanto, porque na região que eu moro não é tão fácil, é complicadinho essa chegada de energia. Ah, não, em casa é o tempo todo, é televisão, é liquidificador, é micro-ondas, enfim. A energia elétrica, de alguma maneira, aparece aí no seu cotidiano, eu tenho certeza. Para isso, a gente tem que pensar como é que ela, de onde ela vem, como é que ela chega, como ela é gerada, e esse é o ponto principal. Para isso, nós vamos falar de alguns tipos de usina, ok? E como é que é esse processo? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Vamos na sequência. A gente tem uma pequena, linda tabela aqui, que todo professor de física gosta de uma tabela. Sim, senhores. Mas eu acho que a tabela, ela funciona de uma maneira bacana para o quê? Colocar os pontos principais, em tópicos, muitas vezes. Isso te ajuda a memorizar. Ok? Ah, mas eu não gosto de outro tipo. Não tem problema. Vamos trabalhar com a tabela e aí você faz o seu resumo de acordo com a maneira que você prefere. É muito uma questão de escolha. Para mim, o que é importante aqui é que você entenda que tem algumas usinas e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Bora começar para hidrelétrica. Eu imagino que essa aqui seja a que você mais ouviu falar. Por que será que a hidrelétrica é a que você mais ouviu falar? Talvez porque aqui no Brasil, realmente esse é o tipo de usina que gera energia elétrica em maior quantidade, vamos usar esse termo? É o que a gente mais tem aqui no Brasil. Bora falar das vantagens e desvantagens. Vantagem de uma usina hidrelétrica: energia natural, renovável e não poluente. Vou só dar uma ideiazinha do que são energias renováveis e o que é não renovável, só para você entender. Renovável é aquela que se renova, é o que? Infinita, tem ali em abundância no meio ambiente. E a não renovável é aquela finita que um dia vai acabar. Então a gente tem que se preocupar com o quê? Tipos de usina que usam o quê? Não renováveis, fontes de energias não renováveis. No caso, a hidrelétrica, ela tem esse ponto aqui como sendo o quê? Uma vantagem positiva, ok? Grande potencial hidrelétrico, sim, a quantidade lá, todo o processo de gerar energia elétrica, ela consegue gerar bastante, vamos pôr dessas palavras, energia elétrica. Isso é um ponto muito positivo. Só que a gente tem que pensar o que vem então de negativo aí na história. Qual é a desvantagem? O que é um negativo? Alteração dos ambientes. Como assim alterações dos ambientes? Uma usina hidrelétrica, ela precisa o quê? De água para que aconteça a movimentação das turbinas que gera energia elétrica. Então, normalmente ela é num leito do rio e para isso, ou de alguma coisa muito parecida, o rio vai ser o quê? Vai rolar um alagamento. Então, vai desmatar, vai destruir ali vegetações e os animais que estão naquela redondeza vão ter também que se afastar. E aí a gente vem o quê? Nesse deslocamento, tá vendo? E até extinções de populações, sejam de animais ou vegetais. Então isso é uma coisa muito ruim que a hidrelétrica traz. Por mais que ela tenha ali um grande potencial, ela tem esse fato que prejudica. Então a gente também tem que ter um uso consciente da energia elétrica, tudo bem? Mesmo sabendo que a hidrelétrica é a mais usada no Brasil, ela utiliza fonte de energia renovável, que é um ponto positivo. Porém, tem um lado negativo também, beleza? Bora falar da próxima. A próxima é a eólica. Esse nome te lembra alguma coisa? Eólica tem origem do quê? Dos ventos. Se você já viu algum dia, parecem uns cataventos gigantes. Eu particularmente acho muito bonita. Eu nunca tive o privilégio de ir a uma usina eólica, só por TV mesmo, mas eu imagino que deve ser muito legal, porque cada um desses grandes cataventos, vamos dizer assim, podem chegar a tipo a 80 metros. Então é um negócio bem legal mesmo, bem grandão. E ele utiliza a energia dos ventos. Então o vento passa pelas hélices, gira, que depois o quê? Gera energia elétrica que vai para sua residência, para, enfim, ambientes de trabalho e coisinhas do tipo. Vamos falar então vantagens e desvantagens? Vantagem, olha lá de novo, energia natural, renovável, legal. A gente evita aqui uma poluição do meio ambiente, isso aqui é muito importante.
Diminui a emissão de gases para o efeito estufa. Não tem ali, não queima nada, não tem uma queima. Então o quê? Gases ali praticamente o quê? Nulo a gente pensa, tá? Porque não tem queima de nada. Então isso são pontos muito positivos. O que a gente vai para o negativo, para as desvantagens? Instalação de alto custo. Por que instalação de alto custo? Hoje a gente ainda, a indústria, enfim, a gente ainda não tem o hábito de usar a energia eólica. Então não é muito fácil ter acesso. Gasta-se muito dinheiro para conseguir construir esse tipo de usina, enquanto que, como a gente já conhece muito bem a tecnologia para outras, acaba que tem-se a preferência de escolher outros tipos de usina e não ir para eólica, o que é uma coisa muito triste, tá? Então vamos desenvolver mais para que isso fique mais barato, eu acho um ponto extremamente importante. E aí vem essa questão aqui, situações geográficas favoráveis. Poxa, mas como isso é uma desvantagem? Gente, a gente precisa de quê? Vento, tá? Mas será que tem lugares que tem mais ventos? Sim, a resposta é sim. Então, a gente precisa de lugares que sejam favoráveis, que ajude. Muitas vezes aqui no Brasil a gente tem alguns litorais. Lá bem na pontinha, se a gente pega ali do Nordeste, é um lugar bem favorável. A gente tem bastante correntes que podem favorecer e ajudar aqui na nossa usina eólica. Tudo bem? Então, particularmente, sou bem apaixonada por essa daqui e tenho aí a intenção de sim um dia visitar. Se você tem uma perto, meu conselho, vá lá, deixa nos comentários, enfim, me fala como é que é, porque eu estou super curiosa. E me convida também, bora? Vamos para a próxima? Então a gente vai falar da nuclear. A nuclear, para mim, é a mais perigosa. E eu vou dizer por que ela é perigosa. E aí a gente vai discutindo o que acontece. O nome mesmo já não favorece. Nuclear. Te lembra o quê? Uma coisa radioativa. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de usina. A gente já tem casos na história de vazamento que teve impactos gigantescos e isso é realmente extremamente perigoso, beleza? Vamos lá então, vantagens dela. Utiliza potencial nuclear brasileiro, no caso, utiliza o quê? O urânio. Isso é uma vantagem? É porque a gente tem aqui, mas presta atenção que eu estou dizendo que é uma vantagem, mas não quer dizer que é bom, tudo bem? Vamos deixar isso bem claro. Implantações mais próximas do consumidor. Como eu disse para vocês, a eólica às vezes tem que ficar num lugar muito específico, que precisa do vento. Essa aqui não. Ela pode estar, teoricamente, em qualquer lugar, contanto que o cara leve lá o urânio para conseguir fazer esse processo. Porém, tá, isso pode estar perto do consumidor, por exemplo, no meio de uma cidade ou muito próximo de uma cidade, no Rio de Janeiro, enfim, que a gente conhece ali. E isso é até perigoso para essa questão do vazamento que eu falei, que pode ser ainda mais prejudicial, porque está próximo de seres humanos. Vamos então para as desvantagens, que já pareceu um pouquinho óbvio na minha fala, porque eu não sou fã desse tipo de usina, mas é assim uma coisa meio particular, ok? Instalações de alto custo, sim. Além de tudo, ela é cara. Ela é cara porque não é simples ter uma usina dessa. A gente tem que tomar muito cuidado, paredes especiais. Então, assim, ela tem um custo muito alto. Possibilidade de acidentes nucleares. Isso aqui, para mim, é o pior ponto, na verdade, de todas as usinas que a gente vai conversar hoje. Então, meu conselho é, cada um aí, vamos economizar a nossa energia elétrica e fazer de tudo para que esse tipo de usina realmente não seja mais uma prioridade, não seja mais usada, beleza? Bora mais. Solar. Essa aqui também está no meu coração, confesso. Gosto muito da ideia da solar e te remete o quê? Sol. Óbvio, sim, espero. Sol, solar, ok. Então, vamos pensar na mesma ideia da eólica. Eu acho que é isso que é legal, por isso que ela é tão importante para mim. Porque ela usa um recurso, também o quê? Um recurso renovável. Gente, o sol tá lá, nasce para todos, ok? Isso é legal, então a gente tem esse recurso bacana, que é um recurso o quê? Renovável. Então vamos discutir aí, a gente pega essas ondas eletromagnéticas que vêm do sol, essa placa capta e depois o que? Transforma, gera para elétrica, tá? Vantagens. Energia que não polui. Bacana, né? Instalação de baixo custo, que são as placas, só que ela não tem uma captação tão boa. Comparado aqui com grande potencial, essa aqui já não tem tanto, ok? Desvantagem, possui um rendimento baixo, que é o que eu acabei de falar. Então, é um ponto negativo, a gente precisa o quê? Estudar, desenvolver mais, beleza? Formas para esse armazenar. Eu não gosto muito dessa palavra armazenar, eu coloquei aqui para ficar mais fácil, porque a gente armazenar energia é uma coisa meio que impossível, ok? Mas entendam que não é muito eficiente. Beleza? E bora só pra gente finalizar a última,
e aí nós vamos discutir do modo geral de cada uma, que é a termoelétrica. Termoelétrica, também, dentre todas elas aqui, no Brasil, ela, digamos assim, que é a segunda que a gente mais tem no nosso país. Ela é usada muitas vezes, por exemplo, em período de seca, que a gente passa a usar, consumir menos a energia elétrica proveniente das hidrelétricas, por conta de falta de água mesmo. A termoelétrica é a segunda opção. Só que ela tem algumas vantagens também e desvantagens, então eu também não sou a fã dela. Eu sempre vou priorizar o tipo de usina que usa essa questão do renovável, ok? Bora lá então. Instalação de baixo custo. Não é tão cara comparada com outras, a gente já conhece muito bem o uso dela, por isso que fica até relativamente barato. Implantações mais próximas do consumidor, então não precisa estar num lugar muito específico, não precisa de um ambiente específico, o que facilita muitas vezes. Desvantagem, aí é o ponto que mais me dói desse tipo de usina. Utiliza combustíveis fósseis não renováveis, quer dizer que ela utiliza combustíveis fósseis, o que quer dizer? Por exemplo, carvão. O carvão nada mais é do que são decomposições que demoram o quê? Séculos para acontecer. Vai chegar uma hora, como ele é não renovável, que vai acabar, não dá tempo. A gente usa mais do que ele é produzido. Bora pensar nessa palavra? Então, não é uma coisa muito boa, beleza? E por último, elevada taxa de poluição ambiental. Sim, tem queima, combustão, queima. Isso significa o quê? Uma poluição, efeito estufa, cuidados com poluições de águas também. Então, assim, ela pode trazer muitos malefícios nesse sentido. Existe uma receita maravilhosa aqui? Não existe. Hoje, o que a gente tem acesso, basicamente, são esses tipos de usina. O que eu acho que a gente precisa, na realidade, é que não tem como evitá-las no momento. Então, a gente tem que fazer o quê? Evitar, criar bons hábitos para que o nosso consumo de energia elétrica seja menor, porque aí a gente tem um impacto socioambiental cada vez menor. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: tenham consciência do consumo de energia elétrica de vocês. Não dá para culpar a usina. Pensem no que vocês fazem e como isso pode ajudar nesse processo aqui. E tenham consciência realmente. Usem, procurem, sei lá, se dá para colocar na sua casa ali um processo, né, umas placas solares. Vê o que você pode fazer. Utiliza a luz do dia, enfim. Essa é a minha dica para vocês e sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi bastante informação, mas o importante para mim é que vocês entendam esses tipos de usina e procurem na sua região descobrir como é que vem, de onde é gerada, que tipo, né, de usina que você utiliza na sua região, vamos dizer assim, para gerar a energia elétrica da sua casa. E sejam conscientes. Beijos, meus queridos, e até a próxima.